Olá pessoal, aqui é a professora Amanda e vamos para a nossa aula de número 14, nossa aula de Química de número 14. A nossa aula de hoje é sobre números quânticos. Professora Amanda, eu peço para vocês não esquecerem de dar um like na nossa aula, seguirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal e acionar o sininho de notificação para receber a notificação de todas as nossas aulas. Pessoal, números quânticos. Professora Amanda, o que é isso, números quânticos? Meu Deus, isso aí não é de Deus. É sim, é de Deus. E ele é como se eu estivesse buscando o meu endereço no Google Maps. Quando eu coloco meu endereço lá, eu preciso saber a minha cidade, o meu estado, a minha rua, o número da minha casa. Se eu quero saber a localização do elétron no átomo, eu preciso saber os seus números quânticos. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Eu preciso saber o nome da sua cidade, da sua rua, do seu bairro, da sua rua e o número da sua casa. Tá entendendo? É o endereço do elétron no átomo. Eu preciso saber o endereço dele para eu saber localizar o elétron no átomo. É isso, professora Amanda? É o endereço do elétron no seu átomo. Isso são os números quânticos. Vamos aprender um pouquinho de cada um? Vamos aprender a localizar o elétron no átomo? Vamos juntos? Sim. O primeiro número quântico e tão importante é o número quântico principal. Ele é representado pela letra N, número quântico principal, representado pela letra N. Ele representa o que, professora Amanda? Ele representa o bairro onde mora o elétron, a camada de energia onde está localizado o elétron, lá na eletrosfera. Então, o número quântico principal, que é a letra N, que representa isso, representa a camada, nível de energia. Lembra que Bohr disse? Os elétrons estão em camadas, níveis de energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior o nível de energia, certo? Quantas camadas são? 7 camadas. Bohr já tinha dito isso. Eu tenho 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. Cada camada representa um número quântico. Quais números quânticos são esses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 a 7. Entenderam isso? E quanto mais afastado do núcleo, maior o número quântico principal. Maior o nível energético do elétron. Beleza? Entenderam isso? Então as camadas são K, L, M, N, O, P, Q e cada camada tem o seu número quântico que representa ela. Se o elétron está na camada K, que é a primeira e mais próxima do núcleo, seu número quântico é 1. Se ele está na camada L, que é a segunda depois do núcleo, número quântico 2. Se ele está na camada P, por exemplo, aqui, gente, ó, olha aqui no slide, na P, o número quântico dele é o 6. Se ele está na camada mais afastada do núcleo, que é a camada mais energética de todas, seu número quântico é o Q. Então, quanto mais afastado do núcleo, maior o número quântico, mais o nível energético do elétron. Beleza? Número quântico principal, então, é a camada energética dos elétrons. Fechou, pessoal? Fechou, professora Amanda? Número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L. O que o número quântico secundário me dá? Ele me dá o subnível, a rua dentro do bairro. O número quântico principal é o bairro. O número quântico secundário é o subnível, é a rua dentro da camada, é a rua dentro do bairro. O subnível, então, está dentro da camada, professora Amanda? Sim. Cada camada onde o elétron se encontra tem um subnível onde está o elétron. Então, os subníveis estão dentro da camada, professora Amanda, dentro da camada. Eu tenho 4 subníveis, S, P, D e F. Cada subnível comporta um número X de elétrons. Entenderam isso? Cada subnível comporta um número X de elétrons, porque em cada subnível eu tenho uma casinha de elétrons diferente, uma quantidade de casinhas de elétrons diferentes, orbitais, tá? Então eu tenho a camada eletrônica lá na eletrosfera, e dentro da camada eu tenho os subníveis, S, P, D e F. Subníveis, S, P, D e F. E quais são os números quânticos que equivalem a esses subníveis? Tá. O número quântico secundário do subnível S é o 0. Então, se o elétron estiver no subnível S, qual é o número quântico secundário dele? 0. Se o elétron estiver no subnível P, número quântico secundário 1. Se o elétron estiver no subnível D, número quântico secundário 2. Se o elétron estiver no subnível F, número quântico secundário 3. Entenderam, então? Cada nível tem os seus
subníveis. Os elétrons estão, então, nos subníveis de energia. Beleza? Tudo bem. Professora Amanda, número quântico secundário, representa os subníveis. Tá. Agora eu tenho o número quântico magnético. O que é o número quântico magnético? São os orbitais. Ele me referencia os orbitais. Os orbitais estão dentro do subnível. O orbital é a casinha aonde o elétron se encontra. Eu tive o bairro, que é a minha camada. Eu tive o número da rua, que é o meu subnível. E o orbital é o número da casa do elétron. É a casinha do elétron. O orbital está dentro do subnível. Cada orbital tem um número, cada subnível tem um número X de orbitais. Vocês conseguem ver aqui para mim que o subnível S é aqui, ó a legenda aqui do meu desenho, gente, é o verde. Subnível S é o verde, ele só tem uma casinha, um orbital. O número quântico magnético dele é 0, porque ele só tem uma casinha, um orbital. O subnível P, estão vendo aqui na legenda? O P é o azul. Ele tem quantos orbitais? Quantas casinhas que cabem elétrons? 3 orbitais. Se ele tem 3 orbitais, ele tem quantos números magnéticos? 3. 0 é o do meio, mais 1 e menos 1. Aí eu tenho o subnível D. O subnível D é esse vermelho aqui de baixo. Ele tem quantas casinhas? Quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. 5 casinhas que cabem elétrons. Se ele tem 5 casinhas, ele tem quantos números quânticos? 5. 0 é o do meio. No seu lado direito, mais 1 mais 2. E no seu lado esquerdo, menos 1 e menos 2. Estão vendo isso? Tá, professora Amanda, tô vendo. E o último subnível, qual que é? Subnível F. Ele tem quantas casinhas? Quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casinhas, 7 orbitais. O subnível F tem 7 orbitais. Então, ele tem quantos números quânticos? 7. O do meio 0, para o seu lado direito, mais 1, mais 2, mais 3. Para o seu lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3. Esses são os números quânticos magnéticos. Eles vão me indicar aonde o elétron parou, em qual orbital, naquele subnível. Então, eu tenho as camadas de energia, K, L, M, N, O, P, Q. Eu tenho os subníveis, S, P, D e F. E dentro dos subníveis eu tenho o quê? Os orbitais, que são as casinhas onde vão estar os elétrons. E eles têm os seus números quânticos magnéticos. Entenderam isso? O orbital S só tem o 0. Sempre o do meio, gente, é o 0. Aí para o seu lado direito são os positivos e do seu lado esquerdo os negativos. Entenderam isso? O que você tem que saber também? Orbital, subnível S só tem um orbital. Subnível P tem 3 orbitais, 3 casinhas. Subnível D, 5 orbitais, 5 casinhas. E subnível D, 7 orbitais, 7 casinhas. Importantíssimo lembrar disso. Fechou o número quântico magnético? Agora números quânticos spin. O que é o spin? Ele representa o sentido da orientação do elétron. O que é isso? 2 elétrons, eles não podem ficar no mesmo orbital, no mesmo sentido. Eles não podem ficar os dois para cima ou os dois para baixo. Por quê? Porque elétron é carga negativa, certo? Vai ficar os dois para cima, 2 negativos, eles vão se repelir. Então, eles têm que causar uma força de atração magnética. O que tem que acontecer, então? Tem que ficar um com uma rotação para cima e o outro com uma rotação para baixo. Um com uma rotação positiva, o outro com uma rotação negativa dentro do orbital. Porque o orbital, eu não falei para vocês que é a casinha do elétron? Gente, isso macroscopicamente pensando. Pensando de forma que vocês consigam entender isso, tá? Isso é muito pequeno. Eu estou falando de um jeito que vocês consigam entender. O orbital, em cada orbital cabem 2 elétrons. 2. Se em cada orbital cabem 2 elétrons, eu não posso colocar os 2 para cima ou os 2 para baixo, na mesma orientação, porque eles vão se repelir, porque sinais iguais se repelem. Eu tenho que colocar um com orientação para cima, outro com orientação para baixo. Que orientação é essa? O spin. Então, um vai ter que spin positivo, outro vai ter que ter spin negativo. Então, por convenção,
colocaram valores para isso. Colocaram um valor de menos meio para o spin que tiver para cima e mais meio para o spin que tiver com rotação para baixo. Então, em um orbital, em uma casinha de elétron, eu vou ter essas duas setas que estão aqui divididas no meu. Vai estar na mesma casinha. Vai estar um com a seta virada para cima, esse é o spin menos meio. E um com a seta virada para baixo. Esse é o spin mais meio. Isso acontece por quê? Porque os elétrons não podem estar no mesmo orbital com a mesma orientação, porque assim eles vão se repelir. Entenderam? Fechou? Ok. Então, o número de spin é a orientação do elétron. Sempre tem que estar no orbital, um com spin para cima e o outro com spin para baixo. Spin para cima, por convenção, é menos meio, e spin para baixo, por convenção, é mais meio. Fechou? Tá, continuando aqui. É por isso que cada orbital possui no máximo 2 elétrons, sempre com spins opostos. E isso, gente, quem disse isso foi Pauli, num princípio da exclusão de Pauli. Sempre dizendo que um spin sempre tem que estar para cima, rotação para cima, e o outro com rotação para baixo. A gente vai olhar aqui nos orbitais. Lembra que eu falei que o orbital S, ou subnível S, só tem um orbital? Tá aqui no meu slide, um orbital. Em cada orbital cabem quantos elétrons? 2 elétrons. Fechou, professora Amanda? Fechou. Um com o spin para cima e o outro com o spin para baixo. O spin para cima tem número quântico mais menos meio e o spin para baixo tem número quântico mais meio. Eu perguntei para vocês, o subnível P tem quantos orbitais? 3. 1, 2, 3. Em cada orbital cabem quantos elétrons? 2. 2, 2, 2. Sempre um spin para cima, o outro com spin para baixo. Um com spin para cima, o outro para baixo, certinho? O subnível D tem quantos orbitais? Quantas casinhas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Cada uma cabem 2 elétrons. Spin para cima, spin para baixo. E o F, 7 orbitais. Subnível S, 7 orbitais. Cada orbital cabem 2 elétrons. Spin para cima, spin para baixo. Spin para cima, spin para baixo. Perfeito. Número quântico spin, perfeito. E eu tenho também a regrinha da regra de Hund, ou regra do máximo, da máxima multiplicidade. O que ela quer dizer, gente? Quando eu for preencher os orbitais, eu tenho que ter o máximo de subníveis preenchidos de forma que os elétrons fiquem desemparelhados. Como assim? Sozinhos. Como assim, professora Amanda? Eu não posso preencher assim, gente. Eu tenho que colocar 6 elétrons nesses orbitais aqui do subnível S, S e P. Aí eu coloco 2, 2 e 2. Não posso fazer isso. Eu tenho que colocar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Depois eu vou preenchendo os outros. 1. Entenderam? Eu não posso colocar duplo, duplo, duplo até acabar. Eu tenho que colocar um, ou tudo para cima, ou tudo para baixo. Depois eu volto preenchendo no lado oposto. Eu não posso colocar eles em duplo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não. Primeiro eu coloco tudo para cima, depois eu volto colocando tudo para baixo. Porque eu tenho que deixar eles o máximo isolados possível, não em duplas. Eu tenho que deixar os elétrons o máximo isolados possível. Entendeu? Por isso, ó, tá bem explícito aqui no meu slide. Por isso temos que preencher primeiro os orbitais quadradinhos, os quadradinhos, colocando somente as setas para cima ou para baixo, não tem problema. Depois volto colocando do outro jeito. Entenderam isso? Essa é a regra de Hund. Fechou? Fechou, professora Amanda? Tá. Notação da configuração eletrônica. Quando aparecer para mim aqui essa notação, 3D9, 4F5, 2P1, não importa como esteja. O que significa isso aqui? Esse 3 na frente significa o número quântico principal. Então, quer dizer que o meu elétron está na camada 3, camada KLM. Está na camada M, não é? KLMNOPQ. A camada 3 é a KLM, é a M, não é? Então, esse 3 aqui é o meu número quântico principal, identifica a minha camada. A camada 3 é a camada M, ou terceiro nível. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível.
Esse D é o meu número quântico secundário, significa o meu subnível, subnível D. Subnível D tem qual número quântico secundário? SPDF 0, 1, 2, 3. SPD 2, número quântico secundário 2. E esse 9 aqui em cima indica quantos elétrons tem no subnível D. Então, quer dizer que nesse subnível D eu tenho quantos elétrons? 9. Mas, professora Amanda, no subnível D cabem quantos elétrons? Vamos ver aqui nesse desenho, vou voltar ao slide. No D cabem 2, 4, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Cabem 10, porque eu tenho 5 quadradinhos, 5 orbitais, e em cada orbital cabem 2 elétrons. Mas ele tem só 9. Então quer dizer que eu posso colocar nos subníveis menos do que ele cabe. Posso, eu só não posso colocar acima do que cabe. Eu posso colocar 9 elétrons no subnível D. Eu não posso colocar 11. Posso colocar 5 elétrons no subnível P. 4 elétrons no subnível P. Eu não posso colocar 12, 13, 15. Estão entendendo? Eu posso colocar menos do que cabe. Eu não posso colocar mais elétrons do que cabe. E eu estou fazendo toda essa introdução aqui para quê? Para a gente aprender na próxima aula distribuição eletrônica. Então, assistiram essa aula, entenderam esses conceitos? Mas assistam minha próxima aula. Por isso não teve exercício agora, porque a próxima distribuição eletrônica vai precisar ter muito exercício depois. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.